Saudações, caros inscritos do canal Diplomacia com Café. Eu começo com um disclaimer justamente porque muitas vezes eu não sei como começar essa nossa live de notícias, de atualizações semanais, mas a gente geralmente pega o nosso café e a gente tenta fazer, não é, o melhor aqui para poder transmitir as notícias com credibilidade, com confiabilidade, justamente porque são informações bem relevantes, né, do ponto de vista diplomático sobre o Oriente Médio. A gente tem notícias sobre o Oriente Médio hoje, sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre Brasil, sobre ONU e sobre diversos temas. Vamos começar então o nosso update diplomático. A primeira notícia que eu quero trazer aqui para vocês é justamente sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente tem também um impasse na criação do Estado palestino. O governo, de Donald Trump, ele justamente autorizou Israel a fazer novas ofensivas na faixa de Gaza após esse acordo. A gente também vai falar sobre a questão da Venezuela. A questão de Gaza, do Estado palestino, é muito complicada, por quê? Conforme as fronteiras de 1967, inclusive a posição do Brasil, que reconhece o Estado da Palestina desde 2010. Por que é tão complicado o estabelecimento de um Estado palestino? Primeiro, a Cisjordânia, que agora está ocupado, contrariando o direito internacional por forças israelenses, a gente sabe o seguinte, para quem conhece minimamente o território da Palestina no Oriente Médio. A Palestina ela é formada pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, basicamente. E a Cisjordânia não é uma faixa contínua com a faixa de Gaza. São delimitados por território israelense também. Após 2 anos de guerra, um acordo de cessar-fogo reacendeu as esperanças justamente pelo fim do conflito entre Israel e o Hamas. Hamas significa justamente violência em hebraico, que ganhou as eleições legislativas contra o próprio grupo Al-Fatah, que é em árabe um dos nomes do Allah, que significa julgador, o juiz. Bom, autoridades internacionais eles justamente defendem que a paz duradoura depende da aplicação da solução de 2 estados, conforme, a gente sabe, as fronteiras de 1967. O tema recorda também e remonta os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo, a gente sabe que são em homenagem à capital da Noruega, Oslo, e eles foram negociados de forma secreta e assinados em 1993, o Acordo de Oslo I, e o Acordo de Oslo II foi justamente em 1995. Previam justamente a autonomia da Palestina em Gaza e Jericó, além da criação da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, em 1994. Os acordos fracassaram, o Yitzhak Rabin foi assassinado e também o próprio Yasser Arafat. Então acabou que eles fracassaram. Nos anos 2000 a gente teve a segunda intifada e depois a divisão política entre o Hamas e o próprio Al-Fatah a partir das eleições de 2006. O Médio é super complicado, por isso que a gente ama falar sobre o Oriente Médio. Tem muita gente, muitos especialistas que conhecem muito bem a questão do Oriente Médio e a gente tem que ouvi-los para a gente poder aprender mais sobre a questão da situação na região, justamente pessoas também que estão em terra para poder nos contar sobre o que está acontecendo lá. Bom, Brasil e Estados Unidos negociam um tarifaço sobre exportações brasileiras. A gente sabe que o governo Trump ele remonta inclusive o presidente McKinley, que fazia muitos tarifaços aí, fazia também conquistas ao redor do mundo. Uma tradição dos próprios Estados Unidos, com a doutrina Roosevelt, com a doutrina Monroe, com a própria doutrina do Big Stick. Então os Estados Unidos eles são um império, ou foram um império em ascensão durante muito tempo, com os últimos estados sendo anexados em 1959, o próprio Havaí e o próprio Alasca. Bom, o presidente Lula confirmou uma reunião nesta quinta com autoridades norte-americanas para discutir justamente essas tarifas extras impostas aos produtos do Brasil. Inclusive, os Estados Unidos impuseram tarifa de 100% adicionais à China, e a China já trouxe o tema de terras raras e vão restringir as exportações de terras raras, que os Estados Unidos, claro, precisam, o mundo inteiro precisa para a fabricação de microchips. Bom, o MRE, o Mauro Vieira, ele chegou a Washington. A gente sabe que o ministro Mauro ele já foi embaixador nos Estados Unidos,
então ele é uma pessoa que estaria mais apta para poder dialogar nesse sentido. O ministro da Fazenda afirmou que apresentará, não é, argumentos econômicos para reverter o tarifaço. É difícil reverter realmente essa questão do tarifaço, mas a gente nunca sabe, né, quais os termos da negociação. As novas tarifas elas fazem parte justamente de uma política protecionista do Donald Trump, que levou impostos de importação para até 40% sobre café, frutas e carnes em retaliação às decisões, não é, brasileiras e a condenação do ex-presidente Bolsonaro. É claro que não é somente por causa da condenação do ex-presidente Bolsonaro. Se a gente pegar a seção 301, muitas empresas, né, dos Estados Unidos são alvo de medidas do próprio judiciário brasileiro, do próprio, leia-se, ministro Alexandre de Moraes, e da própria Corte, Supremo Tribunal Federal. Então a seção 301, ela realmente é muito interessante quando a gente fala sobre as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, do Vale do Silício. A gente pega aí Apple, a gente pega o próprio Twitter, que agora virou X, e muitas companhias, o próprio Rumble, que está fora do Brasil, não é? Se tornando uma questão política também. Além do próprio fato de o Brasil ser o maior produtor, não é? De ter a maior reserva de terras raras, melhor dizendo, do planeta. Então isso é muito importante. Bom, a gente tem também em relação ao Brasil o lançamento do compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis. Isso aconteceu, né, durante a pré-COP, em Brasília. O governo ele lançou justamente o compromisso de Belém 4x. Por que desse 4x? Porque visa justamente quadruplicar a produção e uso de combustíveis sustentáveis até 2035. Então isso é extremamente relevante. Inclusive a COP30 ocorrerá em Belém, não é, do Pará, no Brasil. Fala sobre Índia, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre Índia. O Diário Oficial da União publicou, dia 14, não é? Faz 2 dias, 2 decretos assinados pelo vice-presidente Alckmin, então presidente em exercício, porque o Lula não estava no Brasil. Bom, a gente fala sobre um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, um ACFI, que entrou em vigor em 21 de dezembro de 2025. Um ACFI é justamente um acordo não tarifário. Então, quando a gente fala sobre acordo de facilitação de investimentos, a gente está falando sobre medidas não tarifárias. E esse acordo ele visa evitar justamente uma dupla tributação. Não é? Os acordos fortalecem a parceria econômica entre Brasil e Índia, ampliando investimentos bilaterais, não é? Reduzindo barreiras fiscais. Então, essa é a notícia que a gente tem recentemente sobre Brasil e a Índia. E a gente também vai falar sobre China, não é? No que concerne ao continente asiático. Para não ficar muito espaçado, eu vou falar sobre China justamente agora, para a gente não perder o fio da meada e continuar falando sobre Ásia. Bom, Pequim justamente emitiu, não é, um comunicado. O Ministério de Comércio da China afirmou que novas restrições à exportação de terras raras têm impacto muito limitado sobre o comércio global. Elas foram anunciadas no dia 9 de outubro, incluem 5 novos metais estratégicos e visam impedir seu uso militar. Quando a gente fala sobre terras raras, a gente fala sobre cerca de 17 elementos químicos. Inclusive eu tenho um reel muito rápido, aqui no YouTube a gente tem outro nome, não é? A gente fala shorts, né? E fala justamente sobre terras raras. Fica a dica para vocês poderem entender melhor sobre o tema. Os Estados Unidos reagiram justamente com a imposição de tarifas de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro, segundo o presidente Trump. O governo chinês ele critica a ação como um ato hostil e alertou que isso é uma ameaça ao diálogo comercial antes da cúpula da APEC na Coreia do Sul. Encaminhando aqui para o final, a gente vai voltar a falar sobre COP. A COP, que é do âmbito da UNFCCC, que foi criada justamente, ou melhor, aberta para assinatura durante o governo Collor em 92, as reuniões são anualmente, ao contrário da CDB, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi também aberta para assinatura durante a Rio 92. Bom, um relatório apresentado durante a própria pré-COP em Brasília mostra que, apesar do recorde histórico de 582 gigawatts, energias renováveis em 2024 não vai ser suficiente ainda. A gente sabe que o Brasil é um dos países que possui a maior matriz renovável do planeta. 89% da matriz elétrica brasileira ela é de energia renovável, então o Brasil tem esse soft power gigantesco, não é, em energia sustentável.
Bom, quando a gente fala sobre crescimento, é necessário 17% de crescimento em energias sustentáveis por ano até atingir 11,2 terawatts até 2030. Esse estudo ele foi feito pela IRENA, que é justamente a Agência Internacional de Energia Renovável, indicando a necessidade de cerca de 1,4 trilhão de dólares em investimentos de 2025 até 2030. Então, e também a gente tem a mensagem do próprio secretário, Antônio Guterres, que é bem participativo, não é? Destacando que a transição energética ela é irreversível e exige aceleração urgente. Para terminar, a gente vai falar sobre Venezuela, porque a Venezuela decidiu fechar embaixadas na Noruega e Austrália, abrindo em Burkina Faso e Zimbábue. Realmente a Venezuela está muito bem acompanhada, se me permite esse último comentário. Bom, então fechou as embaixadas, né, na Noruega, por motivos até óbvios, né? A Maria Corina Machado ganhou o Prêmio Nobel, né, que é de Oslo, Noruega. E Maduro acusa os Estados Unidos de ataques militares na costa do Caribe, de tentar derrubar o seu governo. A gente viu isso, né? Imagens justamente de barcos, né? Pequenas embarcações que alegadamente teriam drogas, foram destruídas, não é? Pelos próprios Estados Unidos. Caracas reforça laços justamente com Rússia, Zimbábue e Burkina Faso, países que apoiam sua posição na própria Organização das Nações Unidas. Então, pessoal, esse foi o nosso update diplomático. Espero que vocês mantenham-se atualizados. Justamente os diplomatas são pessoas que a gente tem na memória como aqueles que têm longos diários, cheios de acontecimentos dos países em que eles se encontram, porque os diplomatas têm que informar o governo brasileiro justamente aquilo que acontece no país no qual eles estão e sobre a própria vida pessoal, inclusive. E é muito interessante isso. Por quê? Porque no caso da função dos bispos, também essa, né, de informar os arcebispos, cardeais e o Papa, não é, sobre o que está acontecendo no seu próprio país. Muito bem, então esse foi o update diplomático de hoje. O próximo update diplomático.